Bom dia, professores. Bom dia, professoras. Estamos mais uma vez reunidos para trocar ideias, para essa nossa formação, né, que temos na TPC, e esperamos que o dia seja bastante produtivo para nós todos. Hoje nós não temos a presença do Fred, que precisou socorrer a turma de arte, então contamos com a companhia da PCNP Daiane, PCNP de Geografia. Bom dia, Daiane. Bom dia, Cláudia. Bom dia, professores. Bom dia, professoras. Espero que todos nós tenhamos uma manhã muito produtiva de aprendizagem. Boa formação a todos e todas. Obrigada. Então, hoje, pessoal, nós vamos, assim como nas formações anteriores, nós vamos trabalhar com um assunto indicado por vários de vocês no último formulário de avaliação, né, como sendo um assunto pertinente e interessante para que discutíssemos, ok? Então, a nossa proposta de discussão hoje é roteiro de estudos. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês se pronunciassem o que vocês entendem por roteiro de estudo, como vocês estão organizando seus roteiros de estudo, qual a dificuldade que vocês encontram, qual a facilidade, enfim, potencialidades e fragilidades que vocês percebem em relação ao roteiro de estudo, a organização do roteiro, tá? Sabemos que o desenvolvimento do roteiro pelos alunos, às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas vamos focar o nosso olhar para a organização e a elaboração desse roteiro de estudo que vocês estão oferecendo para os alunos, tanto no Google Sala de Aula, para os conectados ou outra plataforma, né? Como o roteiro de estudo que está sendo oferecido para os alunos desconectados. Então, vamos pensar nas potencialidades e fragilidades. Um minutinho no chat, a Daiane vai fazer a leitura para nós. Vamos lá, Dai? Vamos lá. Vou colocando a contribuição de vocês aqui no chat que eu faço a leitura, ok? O professor Rodrigo colocou a elaboração dos temas que serão debatidos com os alunos. A professora Juliane colocou conteúdos e atividades semanais desenvolvidos com habilidades e objetivos. A professora Tamara colocou percurso formativo, apresentação, conversa com o aluno. Por enquanto, foram essas contribuições. Estou aguardando. Então, vamos seguir então. E lembrando, pessoal, hoje nós não teremos muitos momentos, aliás, nós não teremos momentos de parada para reflexão. Então, eu peço a vocês que ao longo da nossa conversa, vocês se coloquem no chat. Sempre que tiver alguma contribuição de vocês, a Daiane fará a leitura e nós discutiremos, ok? Então, não aguardem um momento específico para falar. Vamos conversar, né? É a partir da interação que nós levantamos essas ideias e angústias para que possamos encontrar um caminho melhor, certo? Surgiram mais algumas contribuições, Cláudia. Pode falar, Dai. A Fran colocou conteúdos, habilidades, objetivos. A Eva colocou que é a própria organização. A Paula colocou
saber colocar uma sequência de habilidades e conteúdos coerentes na sequência pretendida. A Nilde colocou o não contato com o aluno totalmente desconectado, difícil fazer-se entender somente via papel escrita. Os desafios aí, né, que você pediu também para que eles apontassem. Aí a Tamara colocou o passo a passo das atividades propostas. Foram essas contribuições por enquanto, tá? Ok, então vamos lá. Então, um roteiro de estudo, para pensarmos no roteiro de estudo, é importante lembrarmos os nossos objetivos de hoje, né? Que serão conceituar o roteiro de estudo, reconhecer os elementos básicos que compõem o roteiro de estudo e explorar um exemplo de roteiro de estudo. Então, quando nós pensamos no roteiro de estudo, nós precisamos pensar no conceito dele, propriamente dito, o que é esse roteiro de estudo. Nós precisamos pensar como organizar um roteiro de estudo, como vocês disseram aí, que todas as contribuições que vocês apontaram, né, que vocês fizeram, são pertinentes e fazem parte mesmo do roteiro de estudo, né? E, inclusive, a angústia de como se fazer claro através de um roteiro de estudo, pensando naqueles alunos desconectados, né? E vamos explorar, então, um exemplo, né, um modelo de roteiro de estudos. Então, para começar, vamos entender o que é o roteiro de estudo de forma bem rápida, de forma bem simples. Ele também é conhecido por alguns teóricos como roteiro de aprendizagem. É um instrumento que o professor elabora de maneira intencional. Então, alguns professores colocaram, né, a questão do objetivo, né? Isso já é um indício dessa intencionalidade e planejada. Então, todo roteiro de estudo, todo roteiro, aliás, é organizado de forma intencional e planejado. Se pensarmos que o roteiro faz parte da vida do ser humano, nós conseguimos compreender melhor o que seria esse roteiro de estudo. Na nossa vida, nós temos roteiros para tudo, né? É o roteiro do dia, é o roteiro de uma viagem, em que são pensados todos os aspectos necessários para que eu atinja o objetivo proposto. Num roteiro de viagem, chegar até o lugar que eu pretendo chegar, de forma segura, com maior rapidez, com todo o recurso que eu precisar, né? Se eu escolher uma viagem de carro, eu preciso garantir que nesse percurso tenha assistência para o meu carro. Se eu pensar numa viagem aérea, eu também preciso pensar se o voo chega até o ponto em que eu quero, se de lá eu preciso de um outro transporte, enfim, nós precisamos pensar em tudo, né, em todos os aspectos. Se eu estou fazendo o roteiro do meu dia, também vou considerar vários aspectos. Hoje eu vou participar da ATPC na escola, depois de um ATPC com a DE, depois acompanhar os ATPCs da EFAP, depois eu vou almoçar, providenciar o meu almoço, almoçar, cuidar de filho para quem tem filho, né? Atender o filho, atender marido, fazer alguma coisa, alguma tarefa da casa, enfim. Nós sempre temos um roteiro. Então, nós fazemos um planejamento do nosso dia, das nossas ações, para tudo que nós fazemos. E sempre há uma intenção e um planejamento.
E o roteiro de estudo orienta o estudo que será desenvolvido pelo estudante. Então, quando a Tamara fala do percurso formativo, também pensamos nessa questão do roteiro, né? Ele também tem esse caráter do curso que o aluno vai seguir para atingir aquele objetivo que foi proposto. Contribui para o engajamento e a autonomia do estudante. Por que o engajamento? O aluno, quando nós, na nossa vida cotidiana, temos uma intenção, temos um objetivo, nós pensamos no fim, onde eu quero chegar. E aí nós organizamos as nossas ações para atingir aquele objetivo, para chegar naquele ponto em que eu desejo, né? Então, o estudante, para ter maior engajamento, que hoje é uma dificuldade que nós enfrentamos bastante, esse engajamento, né? É importante que ele saiba onde ele deve chegar. Então, por isso, quando vocês colocaram a questão dos objetivos, é essencial que o roteiro deixe claro esses objetivos, né? Porque que o estudante entenda onde o professor quer que eu chegue. E também possibilita essa autonomia do estudante no estudo. Então, o roteiro precisa ser organizado de forma que o estudante consiga realizar essas atividades e de forma autônoma, de forma mais independente possível, né? Nós precisamos pensar que muitos alunos nossos não podem contar com a família, pelo fato de a família não estar em casa ou pelo fato de a família não ter uma formação escolar que contribua para esse estudo do aluno, né? Então, muitas vezes, nós temos situações de famílias que até estão presentes na vida do aluno, na vida escolar desse aluno, porém, não sabem como podem colaborar, né? Então, por isso, essa autonomia do estudante é importante. E como desenvolver essa autonomia para o estudo de uma forma geral? Deixando claro o passo a passo, como foi colocado, do que ele deve fazer, né? Possibilita o desenvolvimento das estratégias de sistematização do estudo, né? Quando ele conhece todo o percurso que ele deve percorrer, isso faz com que ele pense em possibilidades e crie as próprias estratégias para estudo, né? Nós não somos iguais. Então, nós temos formas diferentes para resolver determinada situação, caminhos diferentes. Penso que por aqui seja mais fácil, penso que essa maneira é menos complicada para chegar onde eu quero. Então, é importante que o aluno desenvolva essas estratégias para construir esse conhecimento que está sendo proposto e alcançar o objetivo, né? E também o roteiro de estudo faz parte da metodologia do estudo dirigido. Ele é uma ferramenta para desenvolvimento da metodologia de estudo dirigido. E aí, quando eu estava analisando as avaliações de vocês, em que o roteiro de estudo apareceu, eu passei, então, a estudar, a pesquisar melhor, né, me aprofundar no assunto, e cheguei a uma questão que é bem interessante. O roteiro de estudo, hoje nós estamos no distanciamento social, então ele é uma ferramenta
muito importante, necessária, para que esse estudo se realize, possa se realizar, né? Esperamos que se realize. Porém, eu posso usar o roteiro de estudo no momento presencial, dentro da minha sala de aula, de acordo com a característica da minha turma. Porque o roteiro de estudo também possibilita ao aluno, quando ele desenvolve essas estratégias, ele segue o ritmo dele, né? E uma coisa que é trabalhosa na sala de aula é respeitarmos esse ritmo do aluno, né? Porque nós temos preocupações que são pertinentes também, porém, não podemos deixar de pensar nesse ritmo de estudo, nesse ritmo de aprendizagem que os alunos apresentam. Então, o roteiro de estudo contribui com o atendimento a esse ritmo de estudo, né? Ao ritmo de aprendizagem pelos alunos. Tudo bem até aqui? Dá aí alguma contribuição? Tudo bem, Cláudia. Cláudia, então, só peço para o pessoal manter os microfones desligados, porque às vezes eu não consigo identificar qual tá? Que está ligado. Por favor, pessoal, mantenham os microfones desligados e liguem, se precisarem contribuir, podem ligar e fazer a contribuição ou pelo chat, como combinamos no início. Mas é importante manter os microfones desligados para que evite qualquer ruído, né, na nossa conversa, ok? Vamos pensar nos benefícios agora do roteiro de estudo. Para o aluno, é interessante para o desenvolvimento da autonomia de estudos, na organização, né, desse desenvolvimento, porque, afinal de contas, os nossos alunos não estão recebendo somente o roteiro de língua portuguesa. Eles estão recebendo vários roteiros de estudo. E eles precisam dessa organização para o desenvolvimento de todos esses roteiros, mas com o objetivo de consolidar esse aprendizado, o assunto que eles estão tratando naqueles roteiros. Ele possibilita, então, o desenvolvimento de estratégias individuais, foi como eu disse lá atrás, né? Nós não somos iguais e cada um vai desenvolver estratégias bem particulares para que esse estudo se concretize, que seja consolidado ao final dele. E o estabelecimento de relações entre o assunto atual que está sendo estudado e outros assuntos e conhecimentos, né, já construídos pelos alunos, tanto na disciplina de língua portuguesa, como em outras disciplinas, dependendo do assunto que nós estivermos tratando. E para o professor, qual é o benefício dele? O benefício é observar esse desenvolvimento pelo aluno, porque a partir do retorno que eu tenho desse desenvolvimento das atividades, eu consigo observar as potencialidades dos alunos e identificando essas potencialidades e fragilidades, eu, como professor, consigo rever a minha proposta de roteiro e reorganizar esse processo de ensino. Então, eu consigo identificar o que está faltando para o meu aluno e o que está dando certo. E aquilo que está dando certo, eu preciso aproveitar e manter. O que está dando, o que não está funcionando bem, lembre-se, ninguém é perfeito, nenhum professor é perfeito, e essa questão de
Não dá certo não significa que você seja um mau professor. Não é isso. É que aquela sua ideia para aquela determinada turma não está dando certo. Vamos buscar um outro caminho, né? Não é sua culpa, não é culpa do aluno. É preciso sempre rever essas questões. É importante o professor rever essas questões, porque é isso que nos traz satisfação e menos frustrações. Então, quando pensamos na nossa vida cotidiana, pensamos num planejamento para atingir um objetivo, organizamos um roteiro para chegar onde desejamos, e no meio desse caminho acontece alguma coisa que não deu certo da forma como eu pensei, isso não é um erro, isso não é algo horrível. Isso é algo para ser pensado. E pensado e que outra forma poderia dar certo. Ok? Então, não se sinta menos professor, não se sinta menos capaz, porque aquela atividade não deu certo. É importante pensar o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, né? Onde não ficou claro para o aluno, em que aspecto eu não explicitei exatamente o que deveria fazer para chegar nessa resposta, né? Naquilo que eu desejava que o aluno chegasse. Então, é reflexão, né? Isso não nos faz menos. Eu vou fazer um relato aqui para vocês. Nas avaliações das ATPCs que nós temos individuais ou na diária, nós PCNP, recebemos insatisfações, recebemos críticas que poderíamos ter como negativas, não são negativas, né? Essas insatisfações não, para nós, não soa como algo ruim, soa como é preciso refletir o que foi que aconteceu para que esse professor indicasse que o objetivo foi insatisfatório ou que a ATPC não atendeu o que foi proposto. Eu me propus a falar de roteiro de estudo e desviei do assunto completamente. Por isso que nós sempre colocamos para vocês, apontem exatamente, com bastante clareza, o que faltou, quando vocês dizem assim, quando vocês avaliam como aquele objetivo foi insatisfatório. Muitas vezes, nós temos esse insatisfatório, mas não temos uma indicação do que foi insatisfatório, né? O porquê foi, o que faltou. Então, é importante isso para nós, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer. E quando não há essa clareza, e isso acontece com os alunos também, né? Quando nós não conseguimos identificar em que ponto está a fragilidade daquela atividade, o roteiro de estudo, é difícil rever, reorganizar, aprimorar, né? Então, isso é importante, né? Nós sempre trabalharmos com essa reflexão. Quando nós pensamos o que é que os alunos não estão realizando as atividades, vamos pensar o que será que falta para que esses alunos realmente se engajem na resolução dessas atividades. É um excesso de tarefas para o aluno, é falta de motivação no engajamento deles, né? O que está faltando que eu, professor, posso fazer? Cláudia, mas eu já fiz, eu já pensei, isso eu faço, mas não há mudança.
né, de comportamento do aluno. Momento de sentar, então, com o coordenador da escola e pensar junto com ele que outras ações poderiam caminhar junto com essa elaboração do roteiro para que esse engajamento se fortalecesse, né? Então, trabalho em equipe. Vamos seguir. Dá aí alguma coisa? Cláudia, eles estão muito quietinhos aqui, viu? Tá bom, gente, sem quietinhos, hein? Vamos conversar, tá bom? Então, como organizar um roteiro de estudo? Nós vamos ver aqui agora os elementos que são básicos, que precisam aparecer nesse roteiro e como eles devem aparecer. Então, nós começamos aqui com 3 elementos que são básicos. Eu não preciso colocar mais que isso num roteiro de estudo. Vamos lembrar que o roteiro precisa ser claro, precisa ser objetivo e com uma linguagem adequada para que a sua turma de alunos compreenda o que você está falando, certo? Então, nós temos um texto de apresentação, nós temos os objetivos de aprendizagem e o roteiro de atividade, aliás, a lista de atividades que deverão ser realizadas nesse roteiro, ok? Então, nós estamos aqui na Vila Começo e essa é nós vamos ver o primeiro item, desculpa, o primeiro item do nosso roteiro de estudo. Então, o que é o texto de apresentação? E como ele deve, o que deve conter nesse texto? Ele precisa esclarecer aos estudantes, primeiro, a importância de estudar aquilo que está sendo proposto, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar nas habilidades que a situação de aprendizagem está propondo, em especial a habilidade em destaque, que é a habilidade central, né? Nós temos tanto no material do São Paulo Faz Escola, como no material do Aprender Sempre, que é aquele voltado para os estudos de recuperação, nós temos uma habilidade que é a central, que estamos chamando, né, este ano de habilidade essencial. Aquilo é o mais importante daquela situação de aprendizagem para ser desenvolvida. Então, eu preciso falar sobre essa habilidade que está em destaque. As demais habilidades vão dar, como estamos chamando esse ano, o suporte para alcançar aquela habilidade essencial. Então, nesse texto de apresentação, a Tamara colocou a conversa, né? Esse texto de apresentação é exatamente essa conversa que o professor faz com o aluno, apontando a importância do estudo e falando de forma rápida como ele vai acontecer, o que ele vai precisar para desenvolver esse roteiro. Podemos falar sobre as atividades que serão realizadas, mas tudo de forma muito breve, muito rápida, sem delongas, né? E com uma linguagem, como já disse, bem próxima do aluno. Ah, Cláudia, então eu vou usar gíria, eu vou usar o vocabulário que os alunos costumam usar. Não precisamos de muito extremo, né? Mas uma linguagem que seja clara para ele, né? Nós, como somos, temos uma formação além daquela que os alunos têm, somos leitores, então nós temos um vocabulário
mais rico, né, em relação a conhecimento de palavras mesmo e significados que os alunos. Então, é muito comum nós usarmos vocabulários que os alunos, às vezes, não entendem, não compreendem. E nesse momento da construção do roteiro, isso precisa ficar bem claro. Mesmo quando eu usar alguma palavra lá nas atividades, por exemplo, que os alunos não têm muita afinidade, é importante explicar o que significa aquela palavra, né? E aí, dependendo da turma, você vai explicar com uma ou duas palavras, ou então você realmente vai ter que explicar com um texto um pouquinho maior o que significa isso, né? Ok? Então, vamos seguir. Saindo da Vila do Começo, nós vamos para a Floresta dos Objetivos. E o que nós temos nessa Floresta dos Objetivos? Objetivos que apontem para o estudante onde ele deve chegar, o que o professor espera dele. E esses objetivos aqui, quando estão no roteiro de estudo, precisam ser claros e objetivos, né? O aluno precisa ler e entender. O professor quer que eu leia esse texto e que eu faça uso das estratégias de leitura, como nós vamos ver aqui no exemplo. Então, eu preciso ler e eu preciso usar as estratégias de leitura. Um outro roteiro, uma outra atividade é produzir um texto. Então, eu preciso produzir esse texto vai servir para essa atividade, depois eu vou mandar o professor vai me dar dicas, eu vou reescrever esse texto, enfim. Esse objetivo precisa ser o mais claro possível, né? Então, outra vez, nós não precisamos, no roteiro de estudo, usar um vocabulário como nós costumamos usar para os objetivos, que possa dificultar essa compreensão pelo aluno, de onde eu preciso chegar, né? E o objetivo, como o próprio nome diz, é em que ponto eu quero chegar, onde eu estou e onde eu devo chegar. Se nós pensarmos nas ideias de Sabala, quando ele diz que o aluno precisa entender onde o professor espera que ele chegue, está aqui o momento de falar sobre isso, né? Vocês se lembram que alguns nós já conversamos sobre o roteiro da aula, né? A importância de apresentar o roteiro da aula, de colocar no cantinho da lousa, deixar lá até o final da aula e no final da aula retomar esse roteiro de forma que os alunos possam avaliar se eles atenderam ou não todos aqueles itens que estão postos para a aula naquele dia, naqueles 45 minutos ou 50 minutos de aula, né? Então, se eles atenderam aquelas expectativas da aula. Então, esse objetivo tem que ser bastante claro. Vamos seguir? Oi, pode falar, Dai. Professora Brena colocou um exemplo de como ela faz essa apresentação, tá? Eu esperei você terminar aqui para não te interromper, mas ela colocou assim, ó, ela tirou um print da tela, tá? Vou ler aqui para você como ela faz essa apresentação inicial. Boa noite. Hoje no Globo Roteiro apresentaremos notícias falsas, fake news, sobre o coronavírus. Além disso, iremos refletir sobre quem são as pessoas que postam mentiras, o que elas fazem, do que se alimentam, hoje no Globo Roteiro. Então, a professora colocou o quê? Ela faz essa conversa inicial com foto e balão para atrair a leitura e deixar o roteiro divertido e convidativo.
antes de ler as habilidades, né, que geralmente são longas e de difícil compreensão. Ok, Muito bem, olha que professora. legal, Dai, quando você leu a forma como a Brena coloca hoje no Globo Roteiro. Globo Roteiro. Olha que interessante. É uma brincadeira que acaba chamando a atenção dos alunos, né, para isso. Bem legal, Brena, a ideia. Acaba chamando a atenção, né, dos alunos, porque provavelmente, Brena, responda isso. Esse globo roteiro existe sempre. Oi, Cláudia, abri meu microfone, bom dia. Bom dia, Brena. Você usa esse globo roteiro como nome do seu roteiro sempre que você envia para eles? Na realidade, eu enviei aqui o print para que fosse visível a foto, porque em cada roteiro eu coloco uma imagem diferente para dialogar de acordo com o contexto daquele roteiro. Então, neste caso, como o assunto seria fake news, eu trouxe o Globo Repórter para fazer essa brincadeira. Aí eu postei um agora, que também eu fiz para poder chamar a atenção dos alunos. É o print e na foto estou invisível. Eu estou sem foto. Aí tá assim: oi, gente, hoje eu estou usando a capa invisível do Harry Potter. Imagino que os alunos que ficam online, mas não respondem a chamada, estejam usando a mesma capa, acertei? No roteiro dessa semana, quero ver o que vocês aprenderam sobre podcast, combinado? Então, eu sempre faço alguma introdução relacionada ao contexto do roteiro ou ao contexto das aulas. As duas coisas casando. Então, eu já tirei foto com efeito na lua, já tirei foto fazendo uma cara tipo assim, vamos estudar, hein? Nesse sentido. Ok, boas ideias, Brena. É interessante isso, porque como nós falamos, né, do texto de apresentação, é um momento em que o professor, como diz o ditado, vai vender o peixe. Então, é uma forma assim, a Brena utiliza imagens. Cláudia, então eu vou precisar usar imagens? Ah, mas eu tenho dificuldade com isso, eu não tenho muita habilidade. Não tem problema, trabalhe só com o texto, né? Ou com imagens que você possa pegar da própria internet, né? E o importante é esse envolvimento que o texto de apresentação possibilita ao professor, né? De aguçar o aluno. O que é que vai vir? Como é que a coisa vai acontecer, né? Obrigada, Brena, pela sua contribuição. Eu bem agradeço, obrigada. Então, continuando, os objetivos, como dissemos, né, tem que ser o mais claro possível para que os alunos sejam capazes de ler e entender onde eles terão de chegar. E agora, então, vamos para a Vila do Lago dos Afazeres. Na Vila do Lago dos Afazeres, nós temos a organização propriamente dita das atividades. Então, qual vai ser a sequência dessas atividades? Essas atividades devem ter uma sequência lógica, devem possibilitar ao aluno aprofundar o conhecimento naquele determinado assunto, né? Então, aqui, nesse momento, será relacionada às atividades que o professor precisa que o aluno desenvolva de acordo com os objetivos propostos para alcançar aquela habilidade, né? Garantida naquela sequência de atividades. Então, nesse momento, é importante que o professor destrinche a atividade, pensando, os nossos alunos estão distantes. Se eu estivesse com eles na sala de aula, eu teria a possibilidade de falar sobre o assunto, de conversar com eles, de interagir com eles. No distanciamento, isso nem sempre é possível.
mais ou menos, né, vai ter essa possibilidade de uma interação se eu fizer uma aula virtual, um momento de encontro, para conversar com ele sobre a atividade, mas nós sabemos que apesar da tecnologia, apesar de tudo, né, a organização do nosso trabalho de ensino e de aprendizagem, esse processo que nós estamos tendo neste ano, dificulta um pouco essa questão de termos aula a todo momento. O ideal seria que nós tivéssemos a aula virtual de acordo com o horário que nós tínhamos na escola. Então, todos os dias, das 7 até as 7h50, a professora Brena, que tem aula com o sexto A, iria acessar a sala do sexto A com uma videoconferência e conversar com os alunos dela a respeito da aula, né? O ideal seria isso, mas sabemos que nós temos obstáculos para que isso se concretize, né? Se realize. Então, eu preciso detalhar essas atividades, não dá para colocar somente o que faça as atividades do caderno do volume 3, da página 10 até a página 15. Eu não posso fazer só isso. Eu preciso conversar com o aluno, eu preciso explicar um pouco mais o que deve acontecer naquela atividade, o que se espera dele naquela atividade, né? Então, eu preciso fazer esse detalhamento de cada uma das atividades que eu vou propor para o aluno, seja atividade do caderno, ou uma atividade que eu vou acrescentar ao estudo, que eu percebo que seja necessário acrescentar, ou que os meus alunos precisam daquilo. Eu senti falta de uma habilidade, então eu vou fazer uma atividade para recuperar aquela habilidade que não foi consolidada. Ou então, os meus alunos são bem produtivos, então eu vou acrescentar uma atividade a mais para que eles aprofundem ainda mais o estudo daquele assunto, ok? E saindo, então, da Vila do Lago dos Afazeres, nós vamos para, então, estudo, ok? Essa proposta eu me baseei na primeira situação de aprendizagem do caderno do 9º ano, volume 4. Então, do São Paulo Faz Escola, né, não é o material proposto para recuperação, mas é um material que vocês terão em mãos também e poderão desenvolver, né? Poderão não, deveremos desenvolver conforme a situação. Então, vamos ver como é que essa situação sequência de atividades está organizada e o que nós podemos acrescentar nesse roteiro de estudo. Essas aqui são as habilidades, não vou ler e vocês também não precisam se preocupar que elas estão lá no material e vocês poderão ler no material. A primeira habilidade é a habilidade central, aquela que nós chamamos de habilidade essencial. As demais são habilidades de suporte, né, para alcançar a primeira. E vocês observem que nós temos duas habilidades voltadas para oralidade, duas habilidades voltadas para produção de texto e uma habilidade voltada para a leitura especificamente. Então, o forte aqui dessa sequência de atividades é o desenvolvimento da oralidade em relação aos textos literários.
Então, o foco aqui é a leitura em voz alta de textos literários diversos, né? Continuando a habilidade lá no finalzinho, ela, como nós já conversamos, naquela ATPC que nós trabalhamos para recuperação na área de linguagens, nós exploramos bem essa questão da habilidade, né? O que significa a habilidade e por que nós não podemos ler somente o comecinho da habilidade. Então, essa habilidade propõe ler em voz alta textos literários diversos. Mas é só ler em voz alta os textos literários? Não, porque lá, continuando a habilidade, nós temos expressando a compreensão e interpretação do texto, que é o nosso conteúdo, né? É a compreensão e a interpretação deste texto. E como modificador, nós temos a leitura expressiva e fluente e a gravação do reconto, né? Do conto ou do reconto, né? Da leitura desse texto literário ou do recontar esse texto literário, né? Então, nós temos uma habilidade que nos exige, como verbo de ação, ler em voz alta. O quê? Textos literários. De que forma ler esses textos literários? Expressando compreensão e interpretação por meio da expressividade e fluência leitora, gravando essa leitura, né? Essa leitura ou esse reconto. E as demais estão aí, então, para apoiar o desenvolvimento dessa habilidade primeira, que é que está garantida como essencial. E aí, vamos, então, começar o nosso roteiro, né? Lembrando, esse é um roteiro que eu construí, que eu elaborei. Eu não tenho uma turma específica, então ele está bem genérico, e como nós podemos observar na fala da Brena, a Brena conhece a turma dela. Então, por isso, ela fez toda aquela organização de roteiro de estudo, dizendo que ela estava invisível. Será que vocês também estão usando a capa, né, invisível? Usou Harry Potter. Por que a Brena usou Harry Potter? Com certeza, Harry Potter é uma personagem significativo para a turma dela. Então, por isso ela fez uso do Harry Potter, né? Então, é importante nós pensarmos na característica da turma. Então, por isso eu coloquei aqui de uma forma mais genérica, né? Pensando numa turma, numa possibilidade de turma de 9º ano. Eu me baseei na minha escola, né, na realidade que eu conheço da minha escola, onde eu tenho meu cargo, e como os alunos de lá reagiriam a esse roteiro. Lembrando que eu saí da sala de aula em 2016, então muita coisa mudou aí nesse meio tempo, né? Mas nada impede que sejam feitos ajustes, né? Adequações para a característica da sua turma. Então, uma coisa que é essencial é uma saudação nesse texto. Então, eu coloquei Olá, estudante, mas eu poderia usar Olá, 6º ano, Oi, turma do 9º ano, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Enfim, uma saudação. Por quê? É importante que os alunos percebam a sua proximidade, apesar da distância. Se eu estou trabalhando com o Google Sala de Aula, eu posso fazer isso com mais propriedade, no sentido de eu posso oferecer uma videoconferência com os alunos
né? Pelo menos uma vez por semana, para que eles se sintam acolhidos, se sintam próximos a mim, mesmo na distância, né? Agora, com os alunos que estão desconectados, eu não tenho como fazer isso, né? Eu só tenho o papel, então eu preciso garantir essa proximidade no papel. Então, aqui eu iniciei o meu texto dizendo: vamos iniciar os estudos do caderno do aluno volume 4. Por que vamos? Porque sou eu e o aluno, né? Nós estamos juntos, ele pode contar comigo, eu estou presente no papel para ele, apesar de ser papel, né? Então, aqui eu falo, eu como professora, né, eu falo a oportunidade de desenvolver as habilidades orais, porque pensando na habilidade principal da sequência de atividades, é uma atividade de oralidade. E por que ela é importante? Porque precisamos do desenvolvimento de habilidades orais para a nossa comunicação. Muitas vezes nós não nos fazemos claros porque temos dificuldade nessa oralidade, né? Nessas habilidades de oralidade. E aí, depois, vem alguma orientação, né? É preciso que você organize um material de estudo, como o caderno do aluno, diário de bordo, que aqui eu chamo de diário de bordo, o caderno espiral deles, de língua portuguesa, né? Que muitos alunos acabam não utilizando tanto o caderno para os registros e acaba utilizando para outras coisas desnecessárias, né? O smartphone para gravação de voz, por que smartphone está em amarelo? Porque nesse roteiro de estudo, eu pensei nos alunos conectados e nos alunos desconectados. Então, se o meu aluno é desconectado, eu simplesmente vou apagar essa parte amarela, o smartphone para gravação de voz. E vou deixar para registros e sua criatividade. O aluno que está conectado é sinal que ele tem ou computador ou smartphone e vai usar para fazer a atividade de gravação de voz, certo? Então, ó, fique atento ao roteiro que desenvolveremos a partir de agora, tudo pronto? Então, vamos lá. Então, a Brenos ou a brincadeira do Globo Roteiro, né? E aí, nós pensamos aqui. Cláudia, seu microfone está sem som agora. Está desligado seu microfone. Pronto? Isso, agora sim. Ok. Você sabe me dizer onde eu parei? Bom, eu vou falar, talvez, onde eu possa ter parado, né? Só alguns segundos, Cláudia, nem um minutinho de fala. Então, tá bom. Então, lembrando que onde nós tivermos essa cor amarela, é para você ficar atento e fazer as adequações de acordo com a realidade da sua turma, tá? E dos seus alunos. Então, eu coloquei ali o X de aulas, porque você vai indicar, de acordo com a produtividade dos seus alunos, da sua turma, qual é o número de aulas necessárias para que essa sequência de atividades seja desenvolvida. E lembre de assinar ali o seu nome, ok? Cláudia, de novo. Ficou mudo de novo. Assinar o seu nome, aí ficou mudo. Então, vamos aos objetivos deste roteiro, né? Então, eu fiz o roteiro, pessoal, de
da sequência de atividades completa. E aí, lógico que você pode, de acordo com a organização da sua escola, de acordo com a produção da sua turma, você pode dividir esse roteiro de estudo em partes, em 2 partes, em 3 partes, de acordo com a realidade da sua escola, né? Então, o roteiro completo pede que o aluno leia o conto, lembrando, né, que o objetivo sempre começa com um verbo. Então, olha como está bem simples e objetivo. Ler o conto A Pequena Vendedora de Livros, de Hans Christian Andersen, usando as estratégias de leitura. Explorar a estrutura do gênero textual conto. Explorar e analisar o trecho da Constituição Federal do Brasil, que é uma legislação. Realizar a leitura de leite do conto A Pequena Vendedora de Fósforo para outras pessoas. Isso aqui é uma atividade para o desconectado. E para o conectado, produzir um podcast com a leitura do conto A Pequena Vendedora de Fósforo. Observem aqui que tanto o desconectado como o conectado fará a leitura fará a leitura de um texto literário, lembrem-se da habilidade, fará a leitura de um texto literário, no caso aqui, A Pequena Vendedora de Fósforos, de forma expressiva, né? Pensando, considerando a compreensão e interpretação do texto, que ao longo das atividades terá um momento garantido para isso, né? Então, ele não vai, o desconectado não vai deixar de fazer uma atividade de oralidade para atender aquela habilidade principal, né? Vocês vão perceber como que isso está construído. E reescrever uma história contada por outras pessoas e gravar um podcast. Aí, o gravar o podcast é para os conectados. Enviar o texto produzido, no caso, para o desconectado, para os estudantes do 6º ano, ouvirem ou lerem. Então, aí, de acordo com a condição, a situação do aluno, você vai reorganizar esse objetivo, né? Se ele é conectado ou desconectado. Preencher a rubrica de autoavaliação e preencher sua tabela de pontos. Vamos lá. Essa é a tabela de pontos. Então, aqui nós vamos brincar um pouquinho com a gamificação, de forma leve, né? De forma sutil, eles terão essa pontuação. Eu vou tirar a Daiane, vamos ver, consigo tirar a Dai daqui para colocar para cima para que vocês vejam. Então, olha só, cada atividade tem uma quantidade de pontos por atividade, né? Cada tarefa dentro da atividade tem uma pontuação. Então, por exemplo, na atividade 1, ensaios de leitura literária, as atividades podem somar 10 pontos. Então, o aluno vai jogar na coluna seus pontos, qual foi a pontuação dele, de acordo com a realização da tarefa. Então, aqui, acaba estimulando um pouquinho o aluno a cumprir para que ele faça o total de pontos, né? Ah, Cláudia, mas eles vão inventar que fizeram e vão colocar o ponto. Não tem problema, gente, isso é só para estimular o aluno. Ah, Cláudia, eu posso aproveitar essa pontuação como nota do aluno no final? Com certeza, não pode ser a única nota. Porque se você colocar como única nota, aí sim eles vão, né, aproveitar a situação e colocar a nota máxima que eles conseguirem simplesmente para virar uma nota no boletim. Então, essa tabela
pode se tornar uma nota, sim, mas não a nota única e principal que vai ser lançada no boletim no final do bimestre, ok? E aí, então, fica assim, cada atividade realizada, ele volta na tabela e preenche, tá? Cada final, né, de atividade. Então, na primeira atividade, propõe a leitura do texto, do conto, a pequena vendedora de fósforo. Isso está no caderno do aluno, tá, pessoal? Eu só acrescentei algumas coisas que eu senti falta no caderno. Lembrando que o caderno é uma sequência de atividades mínimas, né? Uma sequência mínima. Então, é importante você acrescentar aquilo que falta e que vocês têm certeza que os alunos são capazes de realizar, né? Então, foi o que eu fiz para ajudar na compreensão, na interpretação desse texto. Na minha opinião, particularmente, no material, existem algumas atividades, né, algumas perguntas para que os alunos respondam, que estão dando a resposta, não propiciam a reflexão por eles. Então, se estivesse na sala de aula, ou mesmo no distanciamento, eu seguiria algumas ideias que eu coloquei aqui para estimular essa reflexão pelos alunos, né? Então, antes de tudo, nós precisamos fazer o levantamento do conhecimento prévio. E aqui, gente, tem algo que é essencial e que existe um equívoco, né, nessa questão do levantamento do conhecimento prévio. Levantar conhecimento prévio dos alunos só é possível na interação com o professor. Então, não dá para fazer um levantamento de conhecimento prévio no distanciamento. Eu preciso estar junto com o meu aluno. E por que eu preciso estar junto com o meu aluno? Porque eu preciso mediar essa reflexão. E eu não vou conseguir mediar a reflexão à distância. A distância no sentido, eu na minha casa e o aluno na casa dele, né? Só pelo papel, pela orientação que está no papel, ele vai fazer a reflexão. Porque os alunos são, como já disse, são pessoas, eles têm bagagem de conhecimento e bagagem de experiência de vida, apesar da pouca idade. Até uma criança de 4 anos que está iniciando a escolarização tem bagagem e tem experiência de vida. E nós precisamos explorar essa bagagem que eles trazem para a escola. Então, a sugestão é que, neste momento de levantamento de conhecimento prévio, você faça uma aula virtual com os alunos. Só para né? No restante da sequência, se for possível você, em alguns momentos, fazer essa aula virtual novamente e trabalhar alguns pontos, algumas atividades virtualmente com eles, né? O virtual presencial é importantíssimo, né? Seria ótimo. Mas neste momento de levantamento de conhecimento prévio, não há como fazer sem que você esteja com os alunos. Cláudia, mas nem todos os alunos entram. Não há problema. Trabalhe com aqueles que atendem esse chamado, né? Vocês vão ver, vocês vão perceber que a produção deles é diferente. Abram as câmeras, converse olhando para eles, permita que eles te vejam, né? Porque esse é o momento do afetivo, esse é o momento em que você vai acolher os alunos para que eles façam uma leitura mais apurada desse conto, uma leitura mais com mais apreensão, ok? Então, para esse momento,
vocês podem solicitar para os alunos que eles respondam essas questões ou outras que vocês se lembrem, né, e possam conversar com eles, porque esse momento de levantamento de conhecimento prévio nós chamamos de semi-estruturado, né? Porque não dá para eu garantir que só essas perguntas serão suficientes para esse levantamento de conhecimento prévio. Eles podem trazer outras necessidades, por exemplo, não saberem quem é Anderson, não saberem, não conhecerem outra obra dele. Então, é o momento de conversar, né? É um momento de repente, fazer uma pesquisa rapidinha, bem rapidinha, perguntar em casa, enfim, né? Fazer um bate-bola rápido. Então, é importante que eles saibam quem é o autor, né? E o básico, tá, gente? Não precisa se aprofundar. Porque lá na sequência, vocês vão ver que tem um momento que vai dar uma biografia rápida do Anderson. Se já leu histórias dele, registrar o que sabe, né? Então, nesse momento aqui, é importante que eles falem e que eles registrem. E esse registro aqui, eu posso usar ou o caderno deles, né, se eles quiserem, ou eu posso usar, como alguém perguntou no formulário de avaliação, como que poderia trabalhar com produção de texto na distância. Eu posso usar o Google Docs, que está escrito errado aqui, mas eu vou corrigir. Então, eu posso usar o Google Docs, né? O Google Docs, o aluno tem, o conectado tem o acesso e eu recebo instantaneamente esse material, né? E para os desconectados, eu vou pedir que eles registrem no diário de bordo, que é o caderno deles. Aí o desconectado, infelizmente, nós temos que fazer assim mesmo, né? Pelo escrito, à distância, porque infelizmente não tem como trazê-los para a escola para fazer isso. Quando eu estiver de volta ao presencial com parte dos alunos ou com todos os alunos, eu posso seguir esse roteiro sem problema nenhum, né? E aí, ao longo do roteiro, vai se pedindo. Então, antes de ler o conto, vamos pensar nessas perguntas. Aí, depois, se eu fiz a aula virtual, então eu vou orientar que agora eles sigam o roteiro. E se tiver uma nova aula virtual, eu vou comunicar, né? Hoje eu vou combinar com eles que dia que vai ser, que atividade que nós vamos realizar nessa aula virtual, né? Enfim, eu vou orientar esses alunos. Então, aí depois, pede-se para quê? Vocês estão observando aí que tem, quando ele responde a pergunta número 1, se conhece o Anderson, se já leu história, né? Quais títulos ele conhece desse autor, né? Qualquer registro. Pode ser, não conheço, nunca ouvi falar, isso é um registro. Ele vai receber um ponto por esse registro. Aí, depois tem lá o que você vai encontrar, né, no conto A Pequena Vendedora de Fósforo, qual o sentido da palavra pequena no título, e cada vez que ele faz esse registro, ele tem uma pontuação. Depois, para a leitura do texto, durante a leitura do texto, ele vai observar as palavras que não conhece, vai registrar essas palavras identificar, né, destacar essas palavras, e por esse destaque ele já ganha um ponto. Seguindo adiante, ele vai fazer o registro no diário de bordo das palavras desconhecidas com a pesquisa do significado, e de forma simples, não é para copiar no dicionário, não é para copiar ipsis literi do dicionário, é para entender sobre o significado daquela palavra. Escrever uma sequência, né, de ações que aconteceu, que ele percebeu na história, que nós, nas estratégias de leitura, é a sumarização, mas nós não vamos
chamar de sumarização aqui para que fique claro para os alunos, né? Ele vai listar esses fatos e essas coisas que aconteceram, e ele vai também registrar as perguntas que vieram na cabeça dele, na mente dele, enquanto ele estava lendo o conto. Para cada atividade, um ponto. Depois, na sequência, ele vai ler, vai treinar essa leitura em voz alta, e após o treino da leitura, então, para o desconectado, ele vai fazer essa leitura em voz alta para alguém da casa dele. Como que eu vou saber se ele fez essa leitura, como foi, né, essa coisa toda? Ele vai fazer essa leitura pensando na entonação de voz, na pontuação, respiração e todos os aspectos da leitura em voz alta. Depois, ele vai, então, perguntar, fazer as mesmas perguntas para a pessoa, porque aí ele já sabe, ele já tem uma noção de quem é o Anderson, de que histórias, né? Porque você já conversou com eles lá atrás. E depois dessa leitura, ele vai conversar com a pessoa que ouviu, ou com as pessoas, quais foram as impressões dela. E essas impressões serão registradas no diário de bordo, e para isso ele ganha um ponto. E os conectados? Os conectados farão a gravação da leitura. Se ele quiser gravar a leitura para alguém, ele pode fazer sem problema nenhum. Se ele quiser gravar a leitura sozinho, também está valendo. E aí ele vai enviar o áudio para o professor e para os colegas, né? Porque, afinal de contas, a leitura tem que ser compartilhada. Fazer a leitura só por fazer, ele pode fazer para observar essa entonação de voz, esse respeito à pontuação. Então, ele pode gravar essa leitura quantas vezes for necessária. Mas é preciso, depois de tudo pronto e agora ficou legal, compartilhar essa leitura, né? Então, enviando para o professor e compartilhando com os colegas de classe. Alguma contribuição, Dai? Não, Cláudia. Ok, então vamos continuar. Na atividade 2, então, nível 2 do nosso roteiro, são os ensaios de compreensão e interpretação. Aqui, eu não acrescentei muitas atividades, porque, de acordo com o que está lá no material, é preciso analisar bem a turma. Como é que a minha turma está em relação àquilo? Eles são capazes, eles estão num nível de capacidade de fazer aquilo e será suficiente, ou eles precisarão de um pouco mais de orientação, ou um pouco menos de orientação, né? Acrescentar até alguma coisa, algum outro aspecto, além daquilo que está no roteiro de estudo. Então, por isso, eu coloquei aqui somente a indicação, né? Leia o exemplo de descrição técnica de um texto que está na página 33. Fez a leitura? Um ponto. Preencha o quadro Elementos Básicos da Narrativa, que está na página 33. Preencheu? Um ponto. E assim sucessivamente. Então, aqui só estão listados as atividades que estão no caderno. O que eu criei aqui que eu achei que no caderno, como eu falei para vocês, está muito pronto para os alunos e não promove essa reflexão, esse pensar sobre a atividade, eu acrescentei a produção da síntese, né? Então, eu proponho que ele volte lá nas questões do exercício 6, que está na página 35, e veja se a produção dele atende a necessidade que está lá, né? Os aspectos que estão lá.
Antes disso, eu peço para que eles retomem a lista da sumarização que nós fizemos lá na atividade 1, no nível 1, e para produzir essa síntese, né, que é um resumo da história. Então, aí, depois dessa produção, ele vai, então, para essa análise que está proposta lá no exercício 6 da página 35. Por que eu fiz isso? Porque lá no caderno, no material, está posto que o aluno preencha as lacunas de uma síntese da história. Então, ele não vai precisar pensar muito, porque boa parte, a parte essencial do texto já está pronta, né? Então, vai ser só um exercício, acaba sendo um exercício mais mecânico. Então, por isso, eu acrescentei, então, essa proposta de retomar a lista de fatos e coisas que aconteceram na história e produzir essa síntese, né? E enviar para o professor. Então, olha aqui, quando ele envia para o professor, ele recebe um ponto pela atividade. Se ele não enviar para o professor, ele não tem esse ponto. Então, alguma coisa pode ficar falha para que ele não atinja o total, né, de pontos da atividade. Já no nível 3, né, que são as atividades 3, também tem uma proposta de trabalho lá, no caderno, que eu fiz uma modificação. Então, eu peço, lá já está falando para o aluno o que é que aquelas palavras destacadas, que existem palavras destacadas no texto, o que são aquelas palavras, a que se refere. Aqui eu já proponho que ele faça uma reflexão, porque a quem aquelas palavras se referem, né? Para que ele chegue que as palavras em destaque fazem referência à menina. E por que o autor usou palavras diferentes? O autor usou palavras diferentes para não ter a repetição da palavra menina. É isso que eles têm que chegar, né? A esse ponto que eles têm que chegar. E aí, então, depois o próprio caderno solicita que ele leia o texto em que a palavra menina aparece várias vezes para perceber essa repetição. E aí ele vai registrar no diário de bordo as perguntas do exercício 3. Basicamente isso. Faltou um ali na palavras, né? Já percebi meu erro. E aí, na letra B, que fala sobre a interpretação do texto, nós temos alguns exercícios também lá do caderno, que eu modifiquei a forma como colocar para os alunos só, mas pedindo a mesma coisa que está sendo pedido lá. Então, o que significa, né, basicamente, para ele retomar essa frase, em um cantinho próximo à parede de uma casa, sentou-se em cima dos pés para abrigá-los ao calor do corpo. O que significa sentou-se em cima dos pés para abrigá-los ao calor do corpo? E por quê? E o que a menina buscou nesse cantinho? No caderno, já é dada a resposta. Então, por isso que eu pensei nessa modificação, né? Por que a menina buscou, o que ela buscou nesse cantinho? A ideia é que ela tenha buscado conforto, acolhimento nesse cantinho, né? Para quem conhece a história. E aí, no final, nós não temos um final explícito do que acontece com a menina no conto. Então, a solicitação é que o aluno reflita sobre o final e registre as hipóteses que ele tem. Entende-se, né, de acordo com o decorrer da história, entende-se que, neste momento, ela morreu de frio, porque existem algumas pistas que o texto dá e que leve a essa hipótese, né, de que ela morreu. Então, aqui, o importante é registrar as hipóteses e apontar no texto as pistas que nos permite levantar essa hipótese, né? E aí, no nível 4,
nós temos, então, a biografia do Andersen e a proposta de pesquisa, né, de outras obras dele. E aí, vale conversar com as pessoas da família ou consultar na internet. Então, aqui, tanto conectado como desconectado, tem possibilidade de fazer. E para quem conhece a biografia de Andersen, ele foi uma criança pobre. Então, no conto A Pequena Vendedora de Fósforo, nós percebemos algumas características da vida de Andersen, né? Então, a proposta é que observem outras histórias dele também, se ele discorre sobre problemas sociais, como acontece na Pequena Vendedora de Fósforos. Aí, na atividade 5, então, nós temos a associação, né? E aí, então, traz algumas imagens para que os alunos possam analisar, um trecho da Constituição Federal para que eles possam ler e se apropriar do que está falando ali, a partir da resposta a algumas perguntas que são bem específicas do texto da Constituição, né, desse fragmento da Constituição, e fazendo relação, então, com o conto A Pequena Vendedora de Fósforo, né? A situação das imagens da Constituição e o conto. Isso aqui atende uma das habilidades propostas, né, da sequência de atividades. E para finalizar, aí eu senti falta e acrescentei, ok? Uma o que eu senti de falta, uma sistematização desse estudo, né, dessa sequência de atividades, e a ênfase para a habilidade principal, que é a leitura de textos literários em voz alta. Então, aí, eu criei essa finalização aqui, para que os alunos do 9º ano e outras histórias, como A Pequena Vendedora de Fósforo. Pensei na Pequena Vendedora de Fósforo como modelo por ser um conto e uma história mais curta, como sabemos, podendo os alunos consultar a internet ou conversar. Olha aí, professores da sala de leitura, com os professores da sala de leitura e com outras pessoas da família, né? Ou com pessoas da família. E dou uma dica ali que os avós são os melhores contadores de história. Se conversar com alguém, peça para que a pessoa conte a história para você ouvir e anote o que for interessante. Depois eles vão reescrever essa história que ele ouviu ou que leu, né, na pesquisa da internet, e começar a planejar o texto, que é uma outra habilidade que está posta na sequência de atividades, mas que não tem propriamente uma atividade para que o aluno coloque a mão na massa. Então, pense quem são os personagens, onde a história acontecerá, enfim, os elementos da narrativa. E o desafio posto aqui é que esse texto produzido chegue nas mãos dos alunos do 6º ano. Então, aqui a proposta é que vocês trabalhem em parceria. O professor que tem alunos, que tem turmas do 9º ano e do 6º, consegue fazer essa movimentação sozinho. Agora, quem não tem, que só tem 9º ano, vai fazer parceria com o professor do 6º para ver em que momento é possível inserir o texto dos alunos do 9º ano para leitura pelos alunos do 6º ano, ok? E aí, os alunos, então, do 9º ano precisam pensar nisso, né? Para poder escolher a linguagem, escolher como esse texto vai chegar até os alunos do 6º ano, se por escrito ou gravação de voz. E aí vai ser enviado para o professor, que vai ter a oportunidade de fazer a análise do texto e a revisão com os alunos. Se eu estiver usando o Google Docs, eu tenho a possibilidade de receber automaticamente e já fazer esse trabalho com o aluno. Caso eu receba do aluno desconectado, eu vou ter que receber no papel, devolver para ele, então sabemos que vai levar um pouco mais de tempo, né?
E aí, então, a proposta é que assim que esse texto estiver em ordem, estiver organizado, é para ele contar para outras pessoas da casa, por exemplo, e pensarem como que essas pessoas se sentiram, como que foi que tudo isso aconteceu. E aí, mandar novamente o final para o professor, para que essa atividade, então, seja compartilhada e chegue até os alunos do sexto ano, para que seja trabalhado a mesma questão, né, de impressões que esses alunos do sexto ano tiveram ao ouvir o áudio ou ler o texto. E aí, chegamos na sistematização, que é o nosso velho e bom conhecido que você aprendeu, que no caderno do aluno não há essa proposta, mas impossível você trabalhar com um determinado assunto e você não sistematizar, você não fechar esse assunto, né? Então, aqui uma proposta do que você aprendeu. 5 pontos pelo registro, seja no Google Docs, seja no diário de bordo. E aí, a avaliação, que nós, para encerrar a nossa sequência de atividades, que é uma rubrica em que o aluno vai pensar no que ele fez, né? Então, pensando lá nos objetivos, o que ele fez, como ele fez, de acordo com a pontuação, né? Aqui eu coloquei do 4 ao 1, posso pôr o inverso? Posso pôr o inverso. Eu posso escrever como nós escrevemos na rubrica? Posso escrever. Aí a rubrica fica a critério de vocês. Como é que eu vou colocar essa pontuação dos alunos, né? E aí eu proponho, então, que os alunos analisem para finalizar mesmo o que é necessário para que o desempenho dele atinja a coluna 4 do início ao fim. Então, esse momento aqui é um outro momento que, sendo possível fazer uma videoaula, aliás, uma videoconferência com os alunos, é muito interessante, porque aí você consegue fazer essa sistematização e avaliação da situação, da sequência de atividades, de uma forma geral, né? Com eles analisando o desempenho deles. Ok? Eu finalizo aqui o nosso roteiro, estudo sobre exploração, né? Sobre o roteiro de estudo, parabenizando vocês que chegaram ao final da jornada e desejando um bom encontro no nosso próximo estudo, ok? Eu sei que nós não temos mais o tempo, né, para discussão, avançamos um pouco na nossa hora. Então, caso vocês desejem comentar alguma coisa ou fazer algum questionamento, por favor, coloquem no formulário de avaliação, que eu leio todos, e tendo necessidade de alguma resposta, eu tenho o e-mail de vocês lá no formulário, e eu prometo para vocês responderem, ok? Vamos seguir agora, então, para as ATPCs da EFAP. Desejo que vocês tenham um bom restante de ATPC e espero ter contribuído mais uma vez com o trabalho de vocês. Lembrando, coloquem essa sequência esse roteiro de estudos em prática. Mandem para mim o resultado para eu ver como foi que aconteceu, qual foi o resultado que vocês alcançaram, mesmo que não tenha sido um resultado positivo. Eu gostaria de um feedback de vocês da aplicação desse roteiro, ok? O formulário de avaliação ficará aberto até às 12 horas de amanhã, ok? Então, podem ir para a formação da EFAP e depois vocês respondem o formulário, que é o formulário de presença também, tá bom? Bom restinho de quarta-feira. Dai, muito obrigada pela ajuda.
Imagina, Cláudia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.